Boa noite a todos. Vamos iniciar, então, a nossa formação. Sejam todos bem-vindos, né? À nossa casa aqui. E nós passamos a palavra, então, para o Alvino e a Isilde, para que eles façam a oração inicial. Eles são os coordenadores diocesanos da Pastoral Familiar, para dar início, então, a essa nossa formação, que não é mais diocesano, mas já se abriu para a província de Maringá, né? E, graças a Deus, bastante gente está com a gente aqui hoje, né? Então, sejam bem-vindos. Pode iniciar, Alvino. A todos, boa noite. A Isilde teve que dar uma saidinha, mas logo ela volta. A nossa oração, quem tem aquele folder de São José, nós vamos fazer aquela oração do folder, quem quiser pegar para poder acompanhar. Primeiramente, quero dar as boas-vindas a todos, né, que estejam presentes, principalmente ao casal André e Karina, né, mais uma vez, está com a gente, aceitou o convite. Para nós é uma grande alegria, né? É uma maneira que a gente está se encontrando, uma maneira que a gente está tendo para se encontrar, né? E que invocamos, primeiramente, o Espírito Santo, para que ele esteja presente com o casal e com cada um de nós, para que possamos cada vez mais aprender, para que depois que passar isso, a gente está bem mais carregado, com mais bagagem, para poder trabalhar melhor. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E também, hoje já se faz uma semana, né, que iniciou o ano da família, né, Amores Letícia. Então, vamos... Falhando. Que bom. Tá sem, né? Gravou? Desligou o microfone dele. Ah, tá. Vamos começar de novo. Oração da família. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nós consagramos, Sagrada Família de Nazaré. Tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamentos e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nós tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, de sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. E uma boa formação para todos nós. Amém. Amém. Obrigado. Para quem não conhece, né, para quem não sabe, o André e a Karina são da Diocese de São João del Rei, de Minas Gerais. Então, eu vou passar a palavra para eles agora, para que eles possam fazer a explanação deles. Eles é que escreveram o livro que nós usamos aqui na nossa diocese, né, o livro dos Encontros de Preparação à Vida Matrimonial. E eles acabaram de lançar uma atualização do livro, né, com algumas orientações para as equipes de trabalho a respeito de cada um dos temas.
E lançaram também um outro material agora, né, relativo a esse mesmo livro dos encontros de preparação. Então, eu convido eles para que possam, então, fazer a explanação do trabalho. Sejam bem-vindos, é uma alegria muito grande para nós recebê-los aqui, né, André e a Karina. Boa noite, uma alegria para a gente estar novamente com vocês aí, né? Alegria nossa. Vou pedir perdão do ruído. Está chovendo forte aqui. E aqui do lado tem um telhado daqueles de plástico. E de vez em quando está tendo trovão. Então, a gente vai ficar com ruído de fundo. A gente vai curtindo aqui. Vai curtindo esse ruidinho de fundo aí. O barulhinho até que é bom para dormir, né? Mas... Não. Esse barulho do plástico para dormir forte também. Telhado. Mas a gente vai falar alto para tentar omitir o barulho. E a gente vai... É a condição que Deus deu, é a condição que a gente vai fazer. Né? Não temos que reclamar. Então, beleza. Muito obrigado pela acolhida novamente. E é uma partilha, a proposta que o Diácono nos passou é a partilha especialmente sobre este livro, que é o material de apoio, né, que surgiu como um apoio realmente ao livro que já é bastante conhecido dos encontros. Embora o livro dos encontros seja bem já montado para a maneira de pegar e usar e fazer os encontros, é importante que a gente sempre prepare previamente algum encontro, né? A gente dê uma olhada, ver o que a gente pode completar, que parte do encontro que a gente pode dar um destaque, um acento naquela parte do encontro. Não. Nós fomos recebendo, ao longo desses anos, perguntas como: olha, o que mais que eu poderia destacar no capítulo 1? O que eu poderia dar de ênfase no capítulo 2? O que eu poderia, se eu tiver pouco tempo e tiver que dar uma acelerada na reunião, que ponto que a gente tem que tocar, que não pode deixar de fora? Então, a gente resolveu preparar um material que, no meio da educação, seria o livro do professor. Aquele livro que o professor tem lá com dicas de como usar o livro que ele usa com os alunos, né? É claro que para nós aqui não é professor, não é aluno, então é o livro do agente, o livro do catequista pré-matrimonial, aquele que acompanha na catequese pré-matrimonial. Então foi daí que surgiu essa proposta de ajudar, porque as pessoas possam dar uma lida. Aqui ele está dividido também na mesma quantidade de capítulos que o outro livro. Ele foi feito unicamente em PDF, porque o objetivo dele realmente foi ser gratuito e cada um pode pegar, imprimir, encadernar, ou usar no computador, ou usar no tablet. A proposta realmente é que ele tem os mesmos capítulos que tem no outro livro, do primeiro ao 10º encontro. Na introdução dele, nós comentamos um pouquinho da questão dos encontros de preparação para a vida matrimonial diante da nossa realidade. Nós comentamos alguns detalhes que esses encontros de preparação para a vida matrimonial, chamado EPVM, que ainda é chamado por muita gente de encontro de noivos, curso de noivos, etc., né? Esses encontros são uma realidade na igreja, né? Mas eles não podem parar por aí. Todos nós sabemos disso, a gente tem que continuar, que seja nos encontros de recém-casados, ou que seja em algum outro movimento de família, algum outro trabalho. A gente não pode se dar por contente em terminar o encontro e achar que está tudo bem, porque não está. Né? Tem que ser para a vida toda, né? A gente está sempre encontrando, sempre partilhando. E nessa introdução, nós também até comentamos algumas questões
do período que nós percebemos. Ao usar o nosso livro, ao usar o próprio livro, a gente foi percebendo que, quando o casal não tem uma urgência para o casamento, ao invés de fazer semanalmente, se fizermos quinzenalmente, a cada 2 semanas, costuma dar um efeito até melhor. Porque aí o casal tem até um tempo um pouco maior para fazer as atividades propostas, para poder fazer aquilo que a gente pede, né? A gente costuma enviar para os casais alguma tarefinha a mais, algum comentário, algum texto. Hoje em dia tem tantos vídeos também na internet que estão de acordo com a doutrina, né? Que de repente daria tempo também de ser passado para eles poderem ouvir uma outra palestra do tema. Dá para digerir melhor o tema que foi trabalhado, quando dá um espaço maior, né? Então, quando o casal não tem urgência, que é o ideal, né? Nós sabemos de muitos locais no Brasil, aqui também nós vivemos isso, dos casais fazerem os encontros até sem ter o casamento marcado, que é o ideal, e então a gente tem tempo para poder digerir bem cada tema com eles. Então, a gente, depois daquele tema, propor mais reflexões, mandar mais textos, mais vídeos, mais música, mais alguma tarefa, para digerir ao máximo cada tema. Então, a gente vem nessa introdução comentando isso, que costuma funcionar muito bem também quinzenalmente. Nós temos um registro histórico que o Papa João Paulo II, no ano de 67, começou lá na Cracóvia os encontros de acompanhamento daqueles candidatos ao matrimônio, né? É uma catequese pré-matrimonial. Tanto é que o Papa João Paulo II é o primeiro a usar o termo. Ele usa lá na Familiares Consórcio, que é do ano de 81, o termo catequese matrimonial, ou catequese pré-matrimonial, porque ele já tinha vivido aquilo. Então, lá na Cracóvia, em 67, ele tinha estes encontros, e lá ele fazia a cada 4 semanas, era quase assim um mês. Durava um ano. A cada 4 semanas, ele se encontrava com um grupinho de 2, 3, 4 casais e fazia o acompanhamento deles. Era fantástico. Né? Então, temos um relato antigo, há 53 anos atrás, o Papa João Paulo II já fazia isso. Então, eu tenho conhecimento, em alguns locais, como Portugal, por exemplo, eles têm, em algumas dioceses, tem o CPM, que se chama Centro de Preparação para o Matrimônio, e os casais vão lá, neste local, fazer um acompanhamento a cada 3 ou 4 semanas também, quase um mês. Mas é claro, meus amigos, que isso depende da gente ter uma propaganda, uma divulgação muito forte a nível paroquial ou diocesano, de modo que os casais saibam que isso existe. Procurem previamente. Porque se ele vai conhecer que isso existe na hora de marcar o casamento, já era, não tem jeito. Então, quando eles sabem que... Então, é possível. O Papa fazia na Polônia, em Portugal, em algumas dioceses fazem assim. E no Brasil, eu conheço locais que fazem assim. Tem locais no Brasil que a preparação para o matrimônio dura 9 meses. Tem uma paróquia de Belém do Pará, que a preparação para o matrimônio dura 9 meses. E o padre faz uma campanha muito forte na paróquia, divulgando aqui na paróquia, quem for casar tem que procurar com mais de um ano antes do encontro, porque dura 9 meses. O padre levanta a bandeira e fala sempre disso. Então, na paróquia, está todo mundo sabendo que é assim. E aí o trabalho, a propaganda, o padre na frente falando, aí o trabalho pode ser bem feito. Então, aqui nós comentamos na introdução nessa questão que, para aqueles que podem, fazer o encontro a cada 15 dias pode ser bastante rico, né? Pode enriquecer bastante, ter mais tempo para poder digerir o material, digerir os encontros também. Nós também comentamos aqui na introdução, que vocês já sabem disso certamente, mas nós colocamos aqui como destaque, que um dos pilares dos encontros é gerar vínculo com os casais. Então, por isso que não faz sentido ficar fazendo aquele rodízio de casais por temas. Agora vai ficar na casa do fulano, depois na casa do cicrano. Então, é importante que a gente tenha este vínculo, estar sempre com os mesmos casais neste acompanhamento. E até para eles que estão sendo acompanhados, eles
vão abrindo aos poucos também. No primeiro encontro estão mais receosos, no segundo já vão ficando mais à vontade, no terceiro. Se começa a trocar de casal lá no meio, eles não vão ter a mesma tranquilidade de abrir o coração lá com outro casal, que já tá começando com um, né, no começo, então é bom quando todos os encontros. Então, a gente recomenda que leiam a introdução, estudem a introdução também, porque ela dá orientações interessantes, tem trechos da Amoris Laetitia, tem trechos do Papa. E aí vamos falar diretamente agora do primeiro encontro. Que o primeiro encontro do livro, ele trata do amor conjugal. E aí nós apontamos alguns destaques aqui deste primeiro encontro que a gente tem que realmente comentar, provocar, né, até botar na parede o casal, né, para poder fazê-los pensar sobre esse tipo de questionamento. O primeiro ponto é questionar ou provocar os casais por que eles querem casar na igreja. Esse é um questionamento que pode tomar um bom tempo do primeiro encontro, um bom papo sobre isso do primeiro encontro, né? Porque eles têm que revirar, é quase uma provocação mesmo, é quase um questionamento interior. Por que nós vamos nos casar na igreja? Se hoje em dia ninguém tem preconceito com quem não casa na igreja. Ninguém fica perguntando para casal se é casado na igreja, né? Até no civil, mesmo no casamento civil, se não for casado, já não tem problema, que os direitos, né, as garantias legais já são as mesmas para a união estável, né? Então, se ele não tem uma obrigação, por que eles querem casar na igreja, né? Por que tem esse desejo de contrair o matrimônio? Então, capítulo 1, nós temos que questionar bastante isso. Por quê? Por quê? E será que não é só um costume? Será que não é porque querem tirar uma foto bonita e fazer um book, um álbum e botar o vestido de noivo? Por quê? Nós temos que fazê-los questionar, perguntar, né? E nós não podemos ter medo que um questionamento até os faça voltar, né? Desistir do casamento. A gente não pode ter medo, não. Porque se por acaso isso acontece, não é o objetivo da gente, mas se por acaso acontece de um questionamento incomodar tanto um casal que os faça desistir, faça dar um passo atrás, isso também é um resultado positivo do encontro. Porque eles fizeram uma avaliação. Os encontros não são só para constar, para ratificar que vão casar, mas é para questionar, né? Então, no primeiro encontro, nós colocamos aqui essas questões que será que não é só um costume de ficar junto com o outro, não acostumaram a ficar juntos, curtir bons momentos, sabem realmente o que é casar, né? Sabem realmente o que é o amor, né? E porque o amor, a gente coloca no capítulo, o amor conjugal não é algo único de quem é católico. Deus é tão bom que ele dá o amor para todo mundo. Todo mundo tem capacidade de amar. Até o ateu pode amar. Até o ateu ama e defende a esposa, o marido, os filhos. Deus é tão bom que ele dá e coloca em todo mundo o desejo, o amor, né? A gente tem lá em Cântico dos Cânticos, o amor humano é uma faísca do amor de Javé, um pouquinho do amor de Deus que está em nós. Então, não é um privilégio do católico. Mas aí, quando eu reconheço que eu posso caminhar junto com Deus, reconheço que é Deus que nos dá esse amor, e que o amor é mais do que ficar junto, é mais do que curtir, é mais do que ter bons momentos, mas é um amor que se doa, realmente uma doação, né? Nós fazemos algumas perguntas até bastante incômodas para os casais de fatos que a gente conhece assim, reais, como e se no primeiro ano de casamento a sua esposa ficar na cama, uma doença incurável, como é que vai ser? Né? E se no primeiro ano de casamento você tiver um acidente e ficar deformado, como é que vai ser? A gente começa a jogar um pouco de areia para poder... A gente começa a ser até um pouco pessimista, mas porque tem que olhar assim... Os noivos olham para o matrimônio como um mar de rosas, e não é, tem espinhos também. Então, assim, a gente mostra um pouco os espinhos também para ver. É isso que você quer abraçar mesmo? Esse é o caminho.
Tem flor? Tem. Vale a pena? Vale. Tem espinho também. Tem que abraçar os dois. Não pode querer só a rosa e arrancar os espinhos fora. Então, no capítulo 1, a gente tem que provocá-los bastante. Eles têm que sair do encontro 1 assim, incomodados realmente, de cabeça quente. Eles têm que sair do encontro 1 questionando, mas será que é isso mesmo? Né? Não, A gente tem que não tá mostrar... ali, não tá ali para agradar eles, né? Não, a gente tem que deixar no capítulo 1, assim, colocamos algumas questões. André, E, desculpa interromper, se você quiser, eu tenho um material aqui, eu posso partilhar ele na tela, se você quiser. não, eu também tenho aqui. Eu acho que se quiser partilhar, mas eu acho que o bate-papo vai ser até Melhor, mais... né? Tá. Essa questão do amor que vem de Deus, que é um amor que mais dar do que receber, né? Os casais querem ficar juntos, querem curtir. Então, nós tentamos fazer os casais enxergar no futuro. Eu brinco com eles que, no futuro, tudo que eles dão valor hoje tende a se acabar. A juventude dá muito valor à aparência, ao vigor físico, né? A sair, a ir num restaurante, numa balada, viajar. E se no futuro a gente não puder fazer nada disso? Como é que vai ficar? Então, eles têm que estar preparados para isso. Gente, tem tido muitos casos de divórcio de pessoas que, diante de uma situação, um abandona o outro mesmo. O marido fica doente, a mulher abandona o marido, ou vice-versa. Então, cadê o amor que está preparado para dar, mais dar do que receber? A gente costuma falar assim, de repente, aquilo que mais chamou a atenção e que te despertou o amor nele, né? Às vezes pode ser uma característica física mesmo, ou então intelectual, ou então um jeito de lidar com as pessoas. Pode ser que isso acabe. O amor tem que permanecer, né? Porque é para a vida toda. Então, a proposta é algo definitivo, independente do que vier pela frente. Então, o capítulo 1 é para incomodar. É para pensar, olha, vocês estão entrando num caminho que é assim, é um caminho sem volta, né? Mas é um caminho bom, é bonito, amar. Quando a gente descobre que se dar é melhor do que receber, aí a gente realmente se sente realizado por aquilo. É o amor de Cristo, a imagem do Senhor que deu a vida pela igreja. Então, quando a gente percebe essa questão do amor dar e do amor receber, e a gente questiona bastante com eles essa questão do que o amor conjugal é para isso, é para se dar, né? Não é para curtir. E aí a gente coloca questões variadas e o capítulo 1 gira em torno disso. Então, esses questionamentos nós consideramos os mais importantes do capítulo 1. É claro que tem várias coisas lá, mas a gente acha que estes são a primeira tempestade cerebral, né? Que eles têm que passar para poder passar aquela semana falando sobre isso. E aí nós gostamos de, durante a semana, a gente usar a tecnologia, aí, grupo de WhatsApp, ou de Telegram, ou de Instagram, usar a tecnologia para manter este tema vivo, né, no dia a dia deles, mandando uma mensagem, mandando um vídeo, uma música. Então, aqui no livro, nós sugerimos algumas mensagens, sugerimos aqui 2 mensagens, vocês podem criar outras também. Então, no livro tem, lá na página 10, tem 2 mensagens que vocês podem copiar e colar no grupo. Então, teve um encontro com os casais hoje, sexta-feira, lá para segunda-feira ou domingo manda uma mensagem, lá para quarta manda outra mensagem, vai perguntando como é que está, e a tarefa, fizeram, vai mantendo aquele tema vivo. Eles têm que passar a semana inteira lembrando daquele tema, e aquele tema incomodando eles de alguma forma. E aí nós vamos fazendo que isso fique vivo na mente deles. Então, no capítulo 1, já falamos demais, eu acho que não vai dar tempo de eu falar tanto assim de todos os capítulos, né? Mas no capítulo 1, nós apontamos aqui aquilo que a gente acha mais importante. Mais alguma coisa? Não. Tá? A gente vai falar de todos os capítulos ou quer sugerir que comente de algum capítulo? Tanto faz. Porque não vai dar tempo, vai. E assim nós temos aqui as sugestões de cada capítulo. Mas se quiserem que a gente trate em especial as dicas de um capítulo, assim, que vocês prefiram que a gente comente, podem falar também.
Uma sugestão? André e Karina, o pessoal sempre comenta quando a gente fala sobre o trabalho com esse material e com a dinâmica de preparação para a vida matrimonial, o enrosco é sempre ali nos temas que tratam da sexualidade. É. Que é o tema, acho que 7 e 8, né? 8 e 9, não lembro. Começa com 6, vai até o 6, 7, 8. É. Isso mesmo, é ali que está. Talvez seria interessante focar um pouquinho ali, que acho que dá uma ajuda, um gás melhor. Vamos lá. Vamos focar nisso então. Porque o capítulo 6, o encontro 6, é a sexualidade na vida humana. Né? E qual que é o objetivo do capítulo 6? É mostrar que a sexualidade é plano de Deus, ela tem que ser cuidada pelo casal. Principalmente com o diálogo sincero, que lá no capítulo 2 fala do diálogo. Então, a sexualidade, ela está no plano de Deus. Por incrível que pareça, ainda hoje, muitos casais a maioria dos casais tendem para um extremo. Ou naquele extremo de que tudo é permitido, o que importa é o casal estar de acordo, viver de consciência tranquila. Este é um erro muito grande, porque ninguém pode falar que tem consciência tranquila. Nos diz o catecismo que a consciência tem que ser algo bem formada. Tem que ser bem formada. Lá no começo do catecismo, nós temos a indicação que não se pode atribuir tudo para a consciência se ela não é bem formada. Mas hoje ninguém tem formação de consciência e quer ir para o extremo. Achar que o casal pode viver tudo, pode fazer tudo se a consciência dele está tranquila, ou vão para o outro extremo, achar que tudo é pecado, tudo é proibido e que ainda tem que virar a imagem de Nossa Senhora no quarto de costas e apagar a luz para ter relação sexual. Ou estão no extremo, ou estão no outro extremo. E nós temos que buscar o equilíbrio que está na doutrina, né? No catecismo, na doutrina. E no capítulo 6, a gente mostra que a sexualidade é um presente de Deus, né? E ela tem um duplo fim. Vai pegar no catecismo, lá no parágrafo 2363, ela tem um duplo fim. É muito importante, meus amigos, a nossa formação, vocês como agentes pastoral, entender um documento da igreja. Por que o catecismo escreveu duplo fim e não escreveu dois fins? Fim é objetivo, né? Finalidade, objetivo. Mas por que o catecismo escreveu duplo fim e não dois fins ou dois objetivos? Cuidado, que tem gente que se expressa de forma errada. O sexo tem dois objetivos. Não é. É um objetivo duplo. Está assim no catecismo. E por quê? Porque ele é um. Se é um, eu não posso separar. Se são dois objetivos, eu pego um e deixo o outro. Né? Não, a sexualidade, está no catecismo, ela atende ao duplo fim, que é o aspecto unitivo e o procriativo. Então, o primeiro, unitivo, né? E unitivo, isso aí eu falo que é a arapuca de Deus para o casal. Porque Deus tem que chamar o casal para contribuir com ele na geração da vida. Né? Mesma coisa é pensar no alimento. A gente pensa no nosso alimento, no dia a dia. Se o alimento não tivesse sabor, né? não for uma travessa atraente, tempero, cheiro, temperado, cheiroso, né? Comer, se alimentar ia ser uma chatice danada. Ia ser aquela coisa meio de astronauta, pega aquela pílula, pronto, alimentado. Né? E não é. Deus cria uma coisa para nos levar a outra, né? Então, o alimento para nós é cheiroso, temperado, vários sabores, para nos fazer alimentar, porque se eu não alimentar, a gente vai morrer. Então, quando a gente entende que o ato sexual, o primeiro fim dele é o unitivo, mas que não pode separar do procriativo. Ou seja, voltando ao alimento, eu me alimento, saboreio, é bom pegar um bom alimento, degustar, tomar alguma coisa gostosa, uma bebida,
Tudo isso é bom, mas isso não separa da função de alimentar. Porque a pessoa que não tem equilíbrio nesse ponto entra naquela doença da bulimia, que come, enfia o dedo na goela, vomita para não engordar. Porque quer alimentar, mas não quer absorver o alimento. E aí está errado, porque o alimento, embora gostoso, a função é alimentar. Voltamos para a vida íntima. A vida íntima é realizadora, é interessante, é gostosa, mas Deus faz como uma arapuca para unir o casal, para colaborar com ele na criação do mundo. Isso é fantástico, é bonito, é profundo, mas aí já é tema do capítulo 7. Então, no capítulo 6, mostrar para eles que a união íntima é bem-quista, é desejada, é planejada por Deus. Inclusive, não tem nada a ver com o pecado original, né? Até hoje o povo associa pecado original com relação sexual. Até hoje associa lá na placa do motel, coloca a maçã do pecado no Jardim do Éden. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você ler o livro do Gênesis, você vai ler que a ordem para o casal se unir e se multiplicar vem primeiro. Lá na frente é que vem a questão do pecado, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois. Então, Deus primeiro mandou o casal se unir e se multiplicar. Então, não tem nada de pecado nisso quando entendemos o plano de Deus. O pecado original não tem a ver com isso. Então, esse tipo de coisa a gente vai mostrando para o casal. O valor que Cristo dá, que a igreja, que Deus colocou na sexualidade, que a igreja tem na sexualidade, o casal se surpreende. Muitos casais de igreja falam, poxa, mas a igreja fala assim de sexualidade? Fala. Tem um trecho do capítulo que a gente fala, coloca lá o Papa Pio XII, no ano de 51, falando que o casal não faz nada de mal em buscar este prazer e em gozá-lo, ou seja, o casal buscar viver a sua vida íntima com satisfação, com realização, com prazer. Está lá Papa falando, está no catecismo isso, está lá no catecismo. O casal não faz nada de mal em buscar este prazer, em gozar, em viver este prazer. Então, o capítulo 6 é para mostrar que a vida íntima ela é parte do plano divino. Ela não é uma coisa que a gente tolera porque tem que fazer, que diz que Deus tolera isso, porque não. É criado por Deus. Foi dessa forma que Deus nos criou. E Deus nos criou tendo prazer na vida íntima, não está errado. Nós temos que, claro, com os limites, também colocamos lá, está no catecismo, nos limites da justa moderação. Saber para que a gente foi criado, saber o que é certo e o que é errado, tem que ter uma noção bem montada sobre moral, né? Saber aquilo que é adequado para a gente, o que não é, saber que não tem limite, não tem lugar na vida do casal católico a pornografia, saber que tanta coisa não tem lugar na vida do casal católico, que é pecado, um não é objeto do outro, um não tem que só se abusar do outro, não pode fazer isso, mas tem que se entregar para o outro. É diferente. Numa relação onde os dois se entregam, os dois se satisfazem. Então, quando a gente vai pensando no capítulo 6, nessas questões que a vida sexual... Aí tem uma citação na página 99 do livro dos Encontros, que muita gente questiona aquela coisa do favor, né, que o ato... Pega na página 99, por favor. Que no catecismo cita, vou pegar aqui, no casamento, a intimidade corporal dos esposos se torna um sinal e um penhor de comunhão espiritual. Já recebi muitas perguntas pelo Facebook, pelo WhatsApp, de gente, no seu livro, como que eu vou explicar isso aí? Que a intimidade corporal se torna um penhor da comunhão espiritual. Aí, nesse livro de apoio, nós colocamos isso. Lembrando que o penhor é uma garantia, ele prova algo. Ele prova, né? Eu vou pegar um empréstimo, deixo lá o relógio penhorado, é para provar que eu quero voltar e pagar aquilo. Está penhorado. Quando a justiça te penhora uma casa, ela pega aquilo de garantia, de prova que você vai pagar a dívida. Ou se não pagar, pega a casa e vende. Mas ela, inicialmente, a penhora é uma prova, é uma garantia. Então, a vida íntima é uma prova da comunhão espiritual. Olha que bonito.
primeiro eu tenho que ter comunhão espiritual. Mais um motivo pelo qual a vida íntima só se faz sentido dentro do casamento. Porque primeiro eu tenho que ter a comunhão espiritual, que se dá onde? Na entrega total de um para o outro na celebração do matrimônio. Né? E aí, uma das provas que eu tenho união espiritual é a vida íntima, ou seja, se eu já entreguei o que é mais difícil, é o coração, já somos uma só carne no aspecto espiritual, entregar o corpo vai ser não vai ser a parte mais difícil. E entregar o coração, ele não começa no dia do matrimônio. Na verdade, ele começa ali no namoro, o amor vai amadurecendo. Então, eu acredito que essa união ela já vai acontecendo nessa entrega de pensamento, de mostrar o que você é, o que você sente. Aí vai havendo aí já um caminho já que vai deixando o casal unido. Para quando chegar o sacramento do matrimônio, aí vai ser a consequência, né, a união íntima, vai ser a consequência dessa caminhada que não termina também, né? O sacramento do matrimônio é a presença de Jesus Cristo na vida do casal de forma intensa e que não termina também ali. A caminhada continua com Cristo, mas a vida sexual é consequência de uma vida de amizade, de diálogo e de união já de coração, que já vem existindo já antes. Então, neste capítulo 6, nós temos que ter o cuidado, porque não sei se aí na região de vocês existia isso, mas aqui na nossa região existia a questão de a palestra de sexualidade do curso de noivos era aula de sexo. Era levar lá o modelo anatômico masculino, feminino, mostrar como tudo funciona, né? Ficar lá fazendo um monte de piadinha, um monte de brincadeira, e dando dicas, sugestões. Olha, isso também é importante? De alguma forma é importante, não vou negar que seja importante. Mas isso, a escola, o mundo, faz muito bem. O que o mundo não faz é aquilo que nós, na igreja, devemos fazer. É resgatar o valor sagrado da vida íntima. Resgatar o valor sagrado, é algo sagrado que Deus nos deu. É uma relação sagrada que, por ela, nós colaboramos com Deus na criação da vida. Ainda que não haja uma concepção, ainda que o casal esteja evitando por algum motivo, mas a vida íntima, ela simboliza uma entrega incondicional de um para o outro. E é claro que aí a gente tem que falar, olha, você tem que cuidar da vida íntima, tem que falar sobre a vida íntima, tem que conversar, tem que falar sobre aquilo que vocês não estão se realizando, se tem algum problema, algum bloqueio, tem que conversar, buscar um bom livro, buscar um médico, conversar com um casal experiente. Claro, tudo isso faz parte. Mostrar para eles que o corpo do homem é diferente do corpo da mulher, isso a gente sempre deixa claro, né? Que o homem se desperta pelo visual, a mulher o coração dela tem que ser conquistado primeiro para ela estar pronta para a vida íntima, para o ato sexual. Então, assim, os ritmos o ritmo do homem é diferente do ritmo da mulher. Então, e eles precisam conversar isso para ter essa harmonia sexual também, que não é fácil, ela vem com o tempo. E precisa conversar isso, mas muitos têm vergonha. Quer conversar de futebol, quer conversar... Até conversa coisas importantes do coração, projetos, mas quando vai falar da vida sexual, morre de vergonha. Eu não sei, às vezes não tem ideias também do que pode sugerir para poder ser melhor a vida dos dois. E aí, quando não dialoga, ele te abre a porteira para o mal. Quando o casal não quer dialogar sinceramente, começa a dialogar sobre outras coisas, começa a colocar filme pornográfico na relação, começa a pensar em coisas erradas, em absurdos aí, sexo grupal, sei lá, cada coisa maluca que a gente vê por aí hoje. Então, quando o casal não dialoga simplesmente, espontaneamente sobre a sua vida íntima, a mulher fala com o marido, não estou me realizando, não estou sentindo prazer, o que está acontecendo? E ele também fala, os dois têm um diálogo legal, procuram um bom livro, um bom material, vai no médico, acompanha. Um casal amigo para aconselhar. Então, quando não dialogam sobre isso, os dois vão ficando insatisfeitos. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, guardando aquilo, aquele orgulho, não fala nada, daqui a pouco um já não está nem olhando a cara do outro. Gente, vocês devem ter escutado casos de muitos casais
estão aí 1 ano, 2 anos sem vida íntima. Se acostumaram com aquilo. Não tinham vida íntima, não se realizavam e deixaram para lá. Né? Cuidado com isso. É projeto de Deus. Até a medicina fala como faz bem para o casal, para o relacionamento do casal, para a alegria do casal. Então, o capítulo 6, já falamos demais dele também, é a questão do valor sagrado da questão da vida íntima do casal. Este tema é um tema tão questionado, tão perguntado, já recebemos tantas perguntas sobre isso, que nós nos preocupamos e começamos há um tempo a escrever um livro, e o ano passado publicamos com a editora Quadrante um livro todinho sobre isso. Se chama O Amor Celebrado, a Sexualidade na Vida Matrimonial em Perguntas e Respostas. Tá? Então, na editora Quadrante, tem perguntas de todo tipo, como dizia minha mãe, perguntas do arco da velha. Aqui. Por exemplo, o casamento sem filhos é inválido? Como viver a sexualidade sem culpa? Devo usar roupas provocantes na relação com meu marido? Acho que as roupas da minha mulher, outra pergunta, são muito provocantes, né, no dia a dia. O que devo fazer? A liberdade para tudo entre 4 paredes? É pecado ter relações sexuais fora do quarto do casal? Posso ir ao motel? Posso usar estimulantes para conseguir ter relações com a minha esposa? Pode usar Viagra? Né? Posso buscar a minha satisfação depois do orgasmo do meu marido? A mulher perguntando. O marido já teve seu orgasmo, teve seu prazer. E a mulher? O que ela pode fazer agora? Né? É pecado visitar um sex shop? Né? Devo ter relações quando não sinto vontade? Sou casado e queria saber se posso tomar pílula para me tratar de uma doença. Posso usar DIU e comungar? Né? E assim vai. Várias perguntas, revisto por 3 grandes padres, doutores em moral e bioética, e apresentado por um bispo e recomendado por outro. Então, totalmente de acordo com a doutrina da igreja. Depois eu vou falar onde vocês podem achar. Porque o tema da sexualidade, meus amigos, realmente é um nó hoje em dia ainda. E aí vai para o capítulo 7. Se no capítulo 6 nós falamos da beleza da sexualidade, no capítulo 7 é a paternidade responsável. Que o capítulo 7 também tem incomodado muita gente. Eu já recebi algumas mensagens de gente reclamando do capítulo 7. Reclamando, dizendo que a gente está sendo muito parcial no capítulo 7 em falar que todo mundo tem que ter muito filho, igual a gente tem. Nós não comentamos, no começo não está aqui a foto, mas nós temos 7 filhos. No livro tem aqui. Na capa do livro aí, nós temos, cadê? Temos 7 filhos. Né? E então já recebemos mensagem de gente reclamando. Eu estou falando disso porque vocês têm 7 filhos, vocês querem fazer todo mundo ser igual. Não. Então, o capítulo 7, ele explora a doutrina da igreja. Lembre que a gente está falando, a gente é pastoral, e pastoral fala em nome da igreja, não fala em nome próprio, né? Então, a doutrina da igreja sobre aquele outra perninha do duplo fim do matrimônio, que é a perninha do procriativo. No 6, a gente fala do unitivo, que beleza que é, a relação sexual, o casal tem que buscar estar satisfeito, tem que ser gostoso para os dois. Então, no 6, a gente adoça a coisa. E no 7, a gente coloca a responsabilidade. Tudo bem, mas tem a responsabilidade. Também, isso tem um objetivo. Né? A paternidade responsável é um termo que foi deformado nos últimos anos. Se vocês buscam na história, nos documentos da igreja de 40, 50 anos atrás, esse termo começou a aparecer, falando que da responsabilidade que os casais têm de avaliar e se abrir ao máximo à paternidade. Só que os tempos recentes, as pessoas mudaram isso com outra ideia. Olha, não vai ser irresponsável de ter filho sem poder dar tudo que ele quer. Então foi deformado também este termo. Foi
adaptado à conveniência própria das pessoas. Então, a paternidade responsável ela fala da importância de se abrir a vida, da importância de aprender que vale muito mais a pena ter filho com poucas condições materiais do que não ter. Cada filho é uma bênção de Deus. É um valor, assim, não dá para medir o valor. Cada filho é uma alma que a gente cria para adorar a Deus. Isso não tem valor. Isso não tem faculdade particular, carro na mão, que pague isso. Então, é claro que nós queremos o melhor para os filhos, mas nós temos que saber que o casal é chamado a ser generoso na abertura à vida. Não impede o casal de evitar filhos, não impede, porque a Igreja nos orienta, o Papa Paulo VI nos fala isso desde lá o ano de 68, na Humanae Vitae, da questão de de que é possível que o casal tenha, em algum momento da vida, que evitar a abertura à vida, regular, né? Regular a geração de uma nova vida. Mas o casal tem que avaliar bem que ele é chamado a cooperar com Deus na criação da vida. Então, o capítulo 7 é um capítulo que mostra que o nosso mundo acha que filho é difícil, que filho é caro, porque nós temos padrões muito elevados. E achamos também que nós perdemos o sentido sobrenatural da maternidade, da paternidade. Então, qualquer coisinha para nós é difícil. Nós já não temos profundo o valor que é a vida humana e achamos que não vale a pena ter se eu não puder dar tudo para ele. A gente reduz tudo a uma questão material, uma pobreza de espírito. Nós vivemos uma sociedade decadente e pobre de espírito. Infelizmente, até no meio dos católicos, a gente ouve isso. A gente ouve agente de pastoral achar que se não puder dar tudo para o filho, não vale a pena ter filho. É uma decadência isso. Então, a gente vai entendendo que o capítulo 7 é justamente isso, para mostrar o plano da igreja. Agora, ninguém tem que se sentir culpado, né? Se não agiu dessa forma, o passado pertence ao perdão de Deus. Acabou. Deus perdoou, jogou aquilo fora. Né? Passado é passado. Né? Então, se hoje somos um casal que já temos 40 anos de casado e não agimos assim, fomos fechados à vida, não quisemos ter filho, tudo bem, mas divulga a boa nova, divulga, olha o tesouro que eu descobri, olha o que a igreja nos fala, como é bonito isso hoje, né, que a gente não sabia há um tempo atrás. Então, o capítulo 7 é esse capítulo para mostrar que a paternidade responsável é a segunda parte. Você tem no capítulo 6 a questão do unitivo. No capítulo 7, nós temos o procriativo, né, que hoje em dia dificulta. Os casais já não têm coragem de ter filhos, todo mundo que horroriza com eles. Né? Hoje em dia, a regra, para quem está casando, infelizmente, acabou virando não ter filhos. Essa é a regra. Né? Quando Deus pede para que nosso matrimônio dê frutos concretos, que são os filhos. A regra virou o contrário, é não ter. Quando eu estiver animado, eu vou ter um, aí regula, né? Porque regula demais, regula ao máximo, não tem nenhum, ou tem um só. Então, a regra deveria ser o inverso, né? Ter um coração generoso. A gente sabe que, vou dar um exemplo nosso aqui, a gente teve 7 filhos, tem 5 anos, o nosso caçula vai fazer 6 já. Mas o nosso coração ainda está desejoso, né, e aberto à vida, porque a gente deseja outra vida. Se Deus vai nos abençoar com outra vida, não sabemos, mas o nosso coração tem essa disposição, essa abertura, né, permitir que Deus, se for da vontade dele, que venha outro filho. E sabendo que é claro que nós temos que ser responsáveis, né? Tanto é que existem as razões para evitar uma gravidez. Uma doença, né, um risco sério da pessoa ficar muito doente, se engravidar, uma situação de miséria, não é pobreza, não, é miséria, né? Que pobreza não impede de ter filho, não. Em geral, os filhos criados na pobreza são até mais bem criados, né? Diga-se de passagem. Mas uma situação de miséria, uma situação de doença séria, uma questão psicológica diagnosticada, o casal não consegue educar bem os filhos, a mulher ou o pai não consegue
lidar com mais pessoas em casa. Então, há questões que o Paulo VI já enumerava, questões de saúde, sociais, psicológicas, físicas. Mas, então, é claro, ninguém está falando que não pode se regular a natalidade. Então, o capítulo 7 tem que ficar claro isso. Não se fala que não pode regular a natalidade, mas se faz um convite para ser generoso. É diferente. Então, nós temos que pensar nisso, um convite para generosidade. E aí, nós pensamos, sempre que o ser humano vai contra os planos de Deus, vai dar problema, né? Vai dar BO, como dizem, né? E aí nós indicamos aquele vídeo no final do capítulo 7, que chama O Inverno Demográfico, que é um vídeo científico que fala dos problemas que o mundo está passando, porque no último século algumas sociedades inventaram a moda de regular a natalidade. Então, o problema que o mundo está passando, cidades já estão desaparecendo, países que estão desaparecendo. Então, o vídeo que a gente indica no capítulo 7, O Inverno Demográfico, é muito bom. É um pouco cansativo, né? Tem quase 1 hora, mas ele é científico, não é nada religioso, é feito por cientistas, aí, demógrafos, mexem com demografia, né? E então vale a pena ver o impacto no mundo, o impacto na previdência social, o impacto que nós temos aí em geral. Na questão cultural, na questão né? Países cultural, que estão sumindo. Perdendo a cultura. Eles estão importando pessoas para poder morar lá e estão perdendo toda a cultura deles. O Canadá, há uma previsão que o Canadá, em mais 40 ou 50 anos, vai ter 70% de pessoas de origem estrangeira lá dentro. A cultura vai acabar, morreu, cadê a cultura canadense? Já não vai ter mais. Né? Então, toda vez que o ser humano desrespeita o plano de Deus, dá BO, dá problema de alguma maneira. Né? E aí, o capítulo 7, então, é um convite à generosidade dos casais. Um convite que o Papa tem feito frequentemente. No capítulo 7 está cheio de falas do Papa Francisco e de outros papas convidando os casais à generosidade. Então, não é um convite tendencioso nosso, não é isso aí, mas é realmente uma realidade. E aí vem pessoas com aquelas desculpas. Ah, já vi família numerosa, que lá dentro era uma brigaiada, era um pandemônio. Né? E aí eu conheço família com um filho só, 2, que é calminho, bem educado. Claro, você sempre vai achar exemplos contrários em qualquer lugar. Isso aí não faz nem sentido argumentar assim. Né? Não é porque eu achei algo que deu errado que eu vou anular tudo que existe pela frente. Né? Então, cuidado com os argumentos contra. É plano de Deus. Se deu errado alguma coisa, algum outro motivo que deu errado, uma falha na educação, algum problema. Mas está claro no catecismo, está claro na igreja, que os casais são convidados à generosidade da abertura à vida. Então, capítulo 6, aspecto unitivo. Capítulo 7, aspecto procriativo. E capítulo 8, é o que todo mundo corre dele. Né? Então, só comentando, como eu já falei no outro capítulo, ao final de todo o capítulo desse livreto novo, nós colocamos dicas de mensagens para poder se refletir durante a semana. O capítulo 8, o que todo mundo corre dele, é a paternidade responsável e os métodos naturais. Esse, sim, eu acho que é o capítulo do enrosco, né? É o capítulo do problema. Por quê? Muitos católicos não acreditam nisso. Muitos católicos estão aí fazendo torcida para a igreja mudar isso. Por exemplo, no sínodo de 2014, 2015, o que teve de gente esperando que o Papa, na Amoris Laetitia, ia mudar isso aí. E não, ele colocou uma frase lá na Amoris Laetitia. É preciso redescobrir a Humanae Vitae. A Humanae Vitae está escondida. O povo jogou ela para debaixo do tapete. É a encíclica mais odiada da história da igreja. Quando ela foi publicada, teve um manifesto nos Estados Unidos de 200 nomeados teólogos contra a Humanae Vitae. A Conferência Episcopal da Bélgica e da Alemanha se recusaram a obedecer a Humanae Vitae. Se eu não me engano, na Alemanha, fizeram uma cartilha de como desobedecer a Humanae Vitae sem estar em pecado. Então, olha, foi a encíclica papal mais odiada da história da igreja. Eu conto isso também num artigo que eu escrevi
Tem alguns artigos meus na internet, tem um sobre a Almanevita, não me lembro agora, que eu conto um pouco da história dela. Então, por quê? Porque a Almanevita chancelou que regular a natalidade é somente por métodos naturais. Calma aí que eu vou explicar o que é natural também, que as pessoas não sabem o que é natural. Aposto que não sabem o que é natural, a maioria delas. Mas que regular a natalidade, quando é preciso, falamos no capítulo 7, se tem um motivo físico, financeiro, psicológico, social, e quero evitar, não podemos ter filho agora, vamos evitar por um tempo, até ver se a situação melhora, etc. Isso é normal, é saudável, faz parte. Né? Não vou ter filho agora porque vou esperar que eu estou tratando de saúde, estou fazendo uma casa ali, estou acabando de fazer minha obra, então a situação está muito apertada agora. Cada casal tem o seu motivo, desde que seja com generosidade, né? Não vamos inventar motivo também, não. Né? Eu não vou ter filho porque eu troquei de carro. Mas para que trocar de carro também toda hora? Né? O filho é mais importante. Né? Então, cuidado. E agora, aí vem o capítulo 8, que se você percebeu que tem que regular, tem que ser por métodos naturais. O que é um método natural? Este é a tônica do capítulo 8. Método natural não tem nada a ver com planta, com meio ambiente, com não usar nada químico. Quando os documentos da igreja falam em método natural, quando o catecismo fala em método natural, é aquele que está de acordo com a minha natureza, está de acordo com o plano de Deus para mim. Isso é uma coisa natural. Vamos dar um exemplo? Se você está com dor de cabeça, vá lá e toma um comprimido para dor de cabeça. O comprimido é feito no laboratório, na fábrica, ele é todo artificial. Mas o ato de tomar o comprimido é um ato natural. Por quê? Porque ele está de acordo com a minha natureza. Eu nasci para viver com dor de cabeça? Não. Então, aquele comprimido me resgata para a minha natureza. Agora, se eu fico meio doido aí e quero arrumar um médico para trocar minhas orelhas de lugar, botar a direita na esquerda e a esquerda na direita, que eu acho mais bonito, vão virar. Né? Isso é um ato natural? Não é natural. Isso vai contra a minha natureza. Não tem jeito. Então, um método natural é o que está de acordo com a minha natureza, ou seja, de acordo com o plano de Deus. Aí entrando na parte da sexualidade. A mulher, o corpo da mulher foi feito para todo mês liberar um óvulo, ou mais de um óvulo. Isso é a natureza dela. Aí eu quero inventar uma química, uma droga, que vai atuar lá no corpo dela e vai falar para o útero, vai falar para o ovário, não libera o óvulo, não libera o óvulo, retém aquilo. Isso é uma atitude natural? Não é natural. Eu estou mudando o funcionamento do corpo, seguindo a minha vontade. É como eu dizer para Deus, olha, a maneira que o Senhor criou esse corpo não é legal, não. Eu prefiro que ele funcione da minha maneira. Olha a soberba do ser humano, a arrogância do ser humano. Eu quero fazer o corpo agir de forma diferente. Isso não é medicina. A medicina é para trazer o corpo à sua forma natural, tirar a dor, sarar, cirurgias corretivas, né? Isso é a medicina. Agora, quando eu quero fazer o corpo funcionar diferente, eu não quero que ele funcione daquela forma. Isso não é natural e está contra a natureza. E todo mundo que já leu um pouco do catecismo ou já estudou um pouco de teologia sabe que agir contra a natureza tem um sinônimo, que também é um pecado. Porque quando eu estou agindo contra a natureza, eu estou negando o plano de Deus. Estou negando a sabedoria de Deus. Por isso que é pecado. Olha como é sério isso. Então, no capítulo 8, a gente tem que mostrar isso para os casais. Então, se você precisa regular a natalidade por algum motivo, que você
entenda o plano de Deus e se alinhe para caminhar no plano de Deus. E Deus já fez a coisa certa. Deus já fez a mulher com períodos férteis e inférteis. Porque a gente pode ter união íntima, pode ter o aspecto procriativo, pode ficar satisfeito, pode ter o gozo da união íntima, usando o período infértil, né? Então, Deus já fez a coisa certa. Então, nós devemos entender isso. E o capítulo 8 não fala de tabelinha, porque a tabelinha, quando veio a Revolução Industrial, da metade do século passado para cá também, quando as coisas, o mundo se urbanizou, a tabelinha começou a dar errado, porque a mulher começou a viver num ritmo mais estressante, a bioquímica com os alimentos processados também começaram a ficar no nosso dia a dia, e o ciclo menstrual ficou uma bagunça para muitas mulheres. Então, a tabelinha já era, o negócio de contar os dias já era. Mas Deus é tão providente que quando isso começou a dar errado, começaram a descobrir outras maneiras. Começaram a descobrir que é possível acompanhar a fertilidade feminina por outros caminhos, como o método Billings e outros. Tanto é que o casal Billings está em processo de beatificação, o casal australiano. Eram próximos amigos, próximos de João Paulo II. Olha o plano de Deus, meus amigos, como é bonito. Está vendo? Ele vai socorrendo o seu povo a cada instante. Quando começou a dar errado a tabelinha, vem uma outra questão que a gente pode acompanhar. Para aqueles que realmente precisam regular. Lembra da generosidade, né? Mas aqueles que precisam regular vão ter isso. Então, o capítulo 8 é para mostrar que, se é necessário regular a natalidade, que seja por um método natural, ou seja, por alguma coisa que não ofende o plano de Deus. O que ofende o plano de Deus? Você pode pensar, fazer uma vasectomia é uma ofensa ao plano de Deus. Deus me fez assim, eu quero que o meu corpo funcione diferente, eu quero que eu tenha capacidade de ter relação sexual, mas não quero que isso engravide. É falar para Deus, vou mudar o seu plano, porque o meu é melhor. Isso é contra a natureza. Né? Fazer uma laqueadura é contra a natureza. O anticoncepcional é contra a natureza. Então, tudo aquilo que é contra a natureza é um método que não é natural. Então, a igreja pede que a gente use os métodos naturais como a única via de regular a natalidade. E aqueles casais que são agentes de pastoral e nunca usaram isso? Não tem problema, meus amigos. Imagina a verdade, agir na fé. Né? Não tem problema. Se um casal perguntava, vocês usaram isso? Eu falo, não usamos. Ninguém orientou a gente, ninguém nos convenceu, não sabíamos que era esse o plano da igreja. Lamento, mas a gente não usou. Mas agora eu entendo que esse convite da igreja sempre é convite. Eu nunca falo em lei, né? Nunca falo em obrigação. O evangelho é um grande convite para a gente. Ele nos convida a uma vida melhor. A gente não está condenando ninguém. No encontro, a gente não pode condenar ninguém. A gente não pode condenar quem mora junto, a gente não pode condenar quem tem vida íntima no casamento, a gente não pode condenar quem não usa método natural. Não temos que condenar, de fazer piadinha, nada. É um convite. Olha, a igreja nos convida a viver assim. Isso vai ser melhor para a gente, porque é sempre melhor caminhar no plano de Deus. Não tenha dúvida. Então, no capítulo 8, não é um local de ensinar método natural. Porque, de repente, o agente pastoral não é especialista em método natural, nunca usou, não conhece. Né? Então, mas é importante que a pastoral familiar tenha contato de pessoas que ensinem método natural, porque se o casal falar, legal, eu queria aprender um disso aí. Você quer aprender? Então, eu vou te passar o contato de pessoas que ensinam. Ou, de repente, quer aprender? Vou chamar aqui, na próxima reunião, um casal aqui que ensina para falar com a gente. De repente, adia mais uma reunião lá no capítulo, coloca mais um casal falando. Então, se a gente está se tem casais interessados, a gente pode colocar casais aí no meio para poder ajudar a gente. Então, o capítulo 8 não é para ensinar método natural, não tem que ser feito por quem usa método natural ou por quem ensina método natural. O capítulo 8 é para anunciar a palavra da igreja. Olha, a igreja nos ensina que o melhor é o natural, porque o natural é o plano de Deus. Não é porque a igreja é antiquada, é porque o natural é o plano de Deus. Ponto. Né? Então, eu acho que o capítulo 6, 7, 8, tem alguém mostrando, o diácono está mostrando um livrinho ali. Pode falar para a gente disso aí.
Está sem áudio. Aí. Esse material aqui nós desenvolvemos, pegamos do Nacional do Semplafan, né, e entregamos no dia que é falado sobre esse tema. Ótimo. É um folder, né, para orientar os casais sobre o método natural. E aqui no final nós temos o contato dos instrutores da diocese. Muito bem. Para que eles, os interessados em aprender como usar o método, busquem então essa orientação. E a gente entrega isso aqui para os casais justamente nesse dia. Fizemos esse material e distribuímos para toda a diocese. Fantástico. O casal que é orientador está participando aqui também conosco. Muito Fernando bem. e Thaís. Tem que estar com tudo na mão. No livro também eu coloco lá o site do Semplafan, né? A reguinha. Nós também temos a reguinha. Cadê a nossa? Nós também temos a reguinha. Nós casamos usando o método Billings. Nós conhecemos antes de casar o método Billings. E nós não fizemos o curso para instrutores porque já estava nessa outra caminhada de pastoral, mas a gente é um divulgador muito forte do método de ovulação Billings e a gente, até que no livro, no capítulo 8, você viu lá que tem a indicação do Semplafan, etc., está lá para poder localizar um instrutor, né? Então é importante. Então, a sequência do capítulo 6, 7, 8, eu acho que é uma sequência, são os 3 capítulos, talvez um dos mais importantes para os casais de hoje em dia. Saber o lugar do sexo na vida do casal, saber da generosidade que eles têm que ter na abertura à vida, e o terceiro, se tem que regular, que regule de acordo com o plano de Deus. Né? O casal pode se realizar dessa forma. Entender bem o que é um método natural, porque muitos casais falam, a igreja é careta, que coisa natural, a igreja é contra a ciência. Não, esse natural aí não está falando de pegar a ervinha lá atrás, não. Esse natural é de seguir o plano de Deus, seguir a nossa natureza. Se você fala assim com os casais com autoridade, eu falo, poxa, não sabia que o negócio era assim. Né? Então, aí nós temos que... Essa é a tônica do capítulo 8. Nesse livreto aí, nós colocamos alguns pontos, explicamos isso de forma resumida, nesses pontos, tá? E recomendamos a leitura da Humanae Vitae. Ela é muito bonita, ela é curtinha, é pequena, é lindo. É um dos documentos mais bonitos que eu já vi. Como ela explica claramente para a gente, a linguagem de Paulo VI é muito clara, muito leve. Dá 4 páginas de papel A4, eu acho, a Humanae Vitae é pequena. Vale a pena que todo casal leia a Humanae Vitae e estude a Humanae Vitae. E aí, a gente vai mandando mensagens para o casal. No nosso livreto, nas mensagens que a gente sugere para enviar semanalmente, a primeira mensagem é um vídeo sobre primeiras noções do método de ovulação Billings. Né? Depois tem outras mensagens aqui sobre o tema ainda. Tá? Tem uma palestra de uma ginecologista falando do método natural, que também coloca na mensagem 3 aqui. Então, a gente coloca mensagens prontinhas para o casal, para os agentes enviarem para os casais. Então, bom, já falei bastante, já passou de 9 horas, não sei o tempo de vocês aí, mas com esse livreto, esse material de apoio, nosso objetivo era realmente esse, era mostrar alguns pontos a mais que podiam ser tocados ao preparar o encontro para os casais. Todo mundo pode falar desses 3 encontros. Né? Mesmo quem não usa método de ovulação Billings podem falar e indicar um instrutor, é claro, porque a gente está levando a beleza da proposta da igreja, está levando como é bonito o convite da igreja, como é profundo o convite da igreja para cada um de nós. O Espírito Santo, quando sopra algum documento da igreja, ele pensa em todo mundo. Não é alguma coisa, aquilo vale para o fulano, mas para mim não vale. Se o Papa viesse na minha casa, ele ia mudar aquele documento, que ele ia ver que aqui isso não vale. Não dá certo, não. Não é assim, não. O Espírito Santo, quando sopra um documento na igreja, ele conhece a realidade de cada um dos quase 8 bilhões de habitantes da Terra. É fantástico. Aquilo que a igreja nos propõe é possível para todo mundo. Se ficar... A igreja é uma boa mãe. Ela não coloca uma regra que um filho não dá conta de seguir.
Aquilo que ela pede é porque todo mundo dá conta de seguir. Basta interesse, basta esforço. Ninguém fica de fora da barca da igreja. Então, a gente tem que acreditar, a gente não pode viver de questionar a igreja. É um trabalho pessoal. Nós, agentes de pastoral, devemos estar convictos disso. Então, leiam o capítulo, marquem, lá, leia o Humanae Vitae, escute. Esse livro que eu recomendei agora há pouco fala muito também da questão do que é o método natural. Por quê? Porque se eu não estou convicto disso, olha, é bíblico. A boca fala do que está cheio o coração. Se eu não estou convicto disso, eu tenho que pensar se o meu lugar é acompanhando os noivos. Deus não vai te amar menos por isso. Você tem muito trabalho para fazer na igreja. Você tem muito lugar que está fazendo falta, que você pode ajudar na igreja. Mas se você não estiver de acordo com a doutrina da igreja sobre o matrimônio, você tem que pensar se o seu lugar é colaborar com quem vai contrair o matrimônio. É muito sério isso aí. Então a gente tem que falar rasgado e falar a verdade. A gente tem que ir de coração aberto. O que passou, passou. Se você não usou o método natural, não tem problema. Veja por que você não usou. Pode até usar isso como testemunho, não tem problema. Não faz mal. Né? Mas faça o convite que a igreja faz aos casais. Essa é uma preocupação nossa. Tá? Como é que tá o horário? Diácono, vocês querem comentar alguma coisa? Quer abrir para alguma pergunta? A gente podia abrir para algum questionamento que alguém queira fazer, né? Alguma dúvida que tenha surgido, ou no andar dos trabalhos, né? Se alguém quiser fazer algum questionamento, pode falar aí, pessoal. Só abre o microfone. Ou acenar com a mão aí. Sim. Se quiser escrever no chat também, pode escrever. Enquanto o pessoal vai pensando, tem uma coisa que eu gostaria de pedir para vocês. No material de vocês tá mais ou menos explícito isso lá, mas ainda de vez em quando a gente ouve alguns questionamentos do pessoal a respeito de se esse material pode ser usado também para quem já vive junto, né? O que a gente chama aqui na nossa diocese de legitimação. Algumas paróquias falam de regularização, né, daqueles casais que já vivem juntos, que às vezes a gente ouve muito essa história de mas vai falar para eles sobre isso aí, eles já conhecem tudo isso aí, eles já vivem isso, né? Eu gostaria que você desse uma palavrinha, que vocês dessem uma palavrinha sobre isso. A gente busca essa resposta lá em João Paulo II. Na Familiares Consórcio, ele fala que a catequese matrimonial é indispensável a todos que se preparam para o matrimônio. Então, João Paulo II fala que essa catequese é indispensável a todos que se preparam ao matrimônio. E num outro documento, do pontificado dele, de 96, o documento Preparação para o Sacramento do Matrimônio, também dá o conteúdo e o material e fala que é para todos que se preparam ao matrimônio. Não tem condição, não é para quem prepara e não mora junto, não é para quem prepara e não tem filho, todos que se preparam ao matrimônio. Pode morar junto há 10, 20, 30 anos. Né? Ter vida familiar, vida conjugal, não significa vida matrimonial, é outra coisa. Então, a vida matrimonial é importante que eles conheçam o que a igreja fala de matrimônio. Então, vivem junto, mas é bom reforçar o diálogo. Viver junto, é bom reforçar. Por que vai casar? Aquele capítulo 1. Mas você está morando junto, vai casar por quê? O que te leva a casar? É bom refletir. Viver a vida, a fé no dia a dia da família. Tem gente que vive junto e não reza uma Ave Maria junto. Né? Então, a sexualidade. Tem casais que estão juntos há 30 anos e nunca se entenderam na vida íntima. Mas o casal já passou da vida fértil, não vai ter filho agora. Mas será que eles sabem isso mesmo? O casal que vai assumir o matrimônio, não é bom que eles conheçam a doutrina da igreja? Se não para eles, os filhos, para orientar outras pessoas. Vai ser, de alguma forma, o que eles refletirem na comparação vai ser válido.
conteúdo da catequese matrimonial, que está colocado no livro, ele é o conteúdo que a igreja recomenda para todo mundo que vai casar. Não é para quem vai casar e não mora junto. É claro que o casal que tem mais tempo de convívio, seria bom que os catequistas também sejam alguém com mais tempo de casamento. Não vai colocar um casalzinho com 1 ano de casado para preparar um casal que já mora junto há 40 anos. Né? Tem esse bom senso. Né? Porque aí as partilhas vão ficar mais aprofundadas, é claro. Né? Mas não há em nenhum documento da igreja essa questão da separação de temas. A abordagem, a nossa sabedoria, a nossa abordagem é que vai mudar. Mas é importante o casal que mora junto saber o que é o método natural. Eu garanto que muitos que estão aqui não sabiam o que é o método natural. Né? E podemos estar na pastoral há quantos anos? Né? Saber o que é o método natural, saber o que é objetivo unitivo, procriativo. Né? Então, não tem nada. Gente, não é que se eles precisam ouvir isso. A pergunta é outra. Eles têm o direito de conhecer isso. É importante para eles. Né? Tá sem Coisa interessante que vocês falaram é a questão do que passar, né? Quando nós nos casamos, tinha muito dessa questão de quem ia falar sobre sexualidade era o médico, quem ia falar sobre... tinha um advogado que ia falar das questões jurídicas, existia muito essa coisa de que só especialista, né? E a gente, aos poucos, com o andar da carruagem, né? Com a organização e estruturação da pastoral, a gente foi descobrindo que não era isso o foco, né? Mas é a evangelização. Nós não temos que preparar o casal cientificamente, mas a gente tem que evangelizar eles, é passar a posição da igreja, né? A pastoral. Por isso que eu cutuquei essa questão dos que já moram juntos, que a gente ouve às vezes de padres isso, até de padres, né? Falar, mas hoje em dia ninguém tem mais tempo, tem que ser uma coisa rápida, de um final de semana só. Ninguém tem tempo, e todo mundo já sabe disso. Aí eu questionei com o padre, eles sabem o que o mundo ensina, não sabem o que a igreja fala. E vocês falando isso aí, para mim veio reforçar justamente isso, né? Nesse sentido, da necessidade de que a gente precisa ser evangelizador, né? Não técnicos. Sim, é claro. Você pode ter gente técnica para ajudar. Eu recomendo muito que você pode ter na paróquia, por exemplo, palestra. Coloca uma palestra com médico, com advogado. Até pode tem ter sugestões aqui, né, de temas adicionais. E a gente pode ter os técnicos ajudando. Mas a catequese pré-matrimonial são casais acompanhando, criando vínculo com outros casais. Então, por isso que é importante o mesmo casal partilhar todos os temas com eles. E não para por aí. No final, nós colocamos também temas adicionais. Porque, havendo tempo, vocês mesmo preparar uma reunião, pegar material em alguma outra fonte e preparar. Tem muitos materiais que a gente pode abordar aí. Relacionamento com a família do cônjuge, dinheiro, bens e consumismo, a Sagrada Família e a santidade da minha família, crescimento da vida espiritual, aí vai. No final do material, a gente coloca um monte de temas adicionais. Vocês podem também trabalhar com os casais. Tem casais que não querem terminar o encontro. A gente pode continuar. Não, a gente vai casar ano que vem. Não tá. Vamos fazer um encontro uma vez por mês aqui, escolhe um tema aqui e prepara também. Pode juntar para ver um filme, um tema legal, depois você até conversar sobre o tema. Então, tem maneiras de continuar mantendo o contato e o vínculo com eles. Está sem áudio, gente. Ele esquece. É coisa de velho. Boa né? noite. Tem um casal que perguntou aqui, o Marcos e a Luciane, mas podemos unir os casais noivos, os que já moram juntos, e as partilhas não ficam específicas demais? Eu acho até melhor unido. Variado, fica mais variado, né? Aqui nós fazemos tudo junto. Aqui na nossa diocese, bom, aqui na paróquia eu acho que ainda estava tendo, mas em muitos lugares aqui que eu conheço, não existe grupo separado de legitimação. Existe preparação para o sacramento do matrimônio. Ponto. O que existe é o grupo que vai pescar quem mora junto. Pescou, aí encaminha para fazer o encontro com a gente, com a equipe
né, no setor pré-matrimonial. E aí dividimos por qualquer critério, o critério da data, do dia. Então pode ter no nosso grupo aqui um casal que não mora junto e um casal que mora junto há 20 anos. Isso é muito bom. Os testemunhos de vida, o casal que mora há 20 anos vai ficar assim pensando, poxa, por que eu não fiz igual eles, hein? E o casal que mora junto vai falar, olha, ele já tem experiência de filhos, de relacionamento, de diálogo. Não tem que ter medo de um contaminar o outro, gente. Não é Covid, não. Né? Né? Pode ficar junto. Primeiro Hoje, tema não tem essa questão de um vai atrapalhar a caminhada do outro. Não vai caminhar. Hoje o mundo inteiro está assim, todo mundo convive com todo mundo aí. E a gente tem que formar na verdade. Até porque o casal de agente está ali para ponderar os debates e estão ali para falar em nome da igreja. Se por algum instante a conversa desviar um pouquinho, ou então for saindo da doutrina, o casal puxa de volta e bate o martelo. Não, é assim que a igreja fala. Então, a verdade está sendo mostrada, esse é o caminho certo. Então, a pessoa é livre, você não tem como obrigar ela a seguir aquele caminho que você está sugerindo, né? Que está mostrando. Então, cada um que faz o que quer. A gente tende a dificultar muito, né? Eu sempre cito o que Dom Wilson, de Florianópolis, falou com a gente uma vez. A gente estava numa reunião de formação lá na CNBB sobre este tema de criar curso separado para quem mora junto. Aí Dom Wilson falou o seguinte, olha, a gente vai criar um curso para quem mora junto e outro para quem não mora. Daqui a pouco, você vai pegar um curso para quem mora junto há poucos anos e um para quem mora junto há muitos anos. Daqui a pouco, você vai pegar um para quem mora junto e tem filho e quem mora junto e quem não tem filho. Depois vai criar um outro curso para quem mora junto e tem filho pequeno ou tem filho maior. Você não vai parar de dividir nunca. Ele falou o seguinte, nós somos especialistas em complicar as coisas. Olha, é encontro de preparação para o sacramento matrimônio. Quem vai casar? Passa por aqui. Estamos falando de preparação para o matrimônio. Agora, quer montar um encontro para novos casais? Tem diocese que tem. Sim, então casados até 5 anos de casamento. Vem fazer esse encontro, vai trabalhar temas voltados para eles. Vamos falar sobre educação de filhos. Então, quem não tem filho, mas tem interesse em saber do assunto, então quem já tem e quer também se formar nesse tema, vai. Agora, o que a André está dizendo aqui preparação para o matrimônio, quem vai se preparar, quem é candidato ao matrimônio, vem, independente se mora junto, se não mora, se tem filho, se não tem. A catequese é a mesma, os temas são os mesmos. Tem uma pergunta aqui da Conceição. Quando o casal já está preparando para o sacramento do matrimônio, tem que ter a consciência de procriação. Você diz que quando se tem algum impedimento, doença, etc., esse casal já não dá a entender que não será válido? Não, exatamente. Isso depois, essa questão do impedimento, doença, questão psicológica, é depois do casamento, quando surge alguma questão. E o casal casa, se ele já casa, já evitando os filhos, sem saber quando vai poder se abrir a vida, ele está fazendo alguma coisa errada, um juramento que não vai poder cumprir. Então, na vida de casado surgiu um problema, veio a miséria, uma doença, aí, vamos ter que regular por um tempo a natalidade. Né? Mas aquele que sobe ao altar tem que ter a consciência de que ele tem que se abrir. Que vai ter filho, não, porque quem decide é Deus. Mas que vai se abrir à vontade de Deus. Tanto é que quem é impotente não pode se casar. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem alguém levantando a mão ali. Aguinaldo? Oi. Pode falar, Aguinaldo. Boa noite, posso falar? Pode. Boa noite ao casal, André e Karina, a todos. Eu queria só fazer uma pergunta, assim, mais até ser uma confirmação, né? É sobre a questão de se colocar os casais já que moram junto com os casais de noivo. A gente fez uma experiência nesse último encontro que a gente fizemos, nós pegamos 3 casais, né? Algumas paróquias até faz personalizado um por uma, nós pegamos 3 casais e seria muito interessante você colocar um casal de noivo junto com esse pessoal casado.
Porque eles ficam numa expectativa assim tão grande, eles olham naquilo e falam assim, meu Deus, será que vai ser isso que a gente vai encontrar? Porque a catequese não fica só para a gente, fica para o casal, casado junto, morando junto há alguns anos, que eles vão para o casamento com a expectativa de que parece que vai ser tudo um mar de rosa, né? De repente a carruagem vira abóbora rapidinho, né? E daí aquela questão da nossa catequese se junta com a catequese do pessoal que está fazendo, para eles verem que o casamento não é quase que nada daquilo que eles estão pensando. Eu acho muito interessante que foi colocado, que é exatamente isso. Deveria ser uma regra juntar esse pessoal. Obrigado. Mas tá bom. Oi, boa noite. Posso falar? Boa noite, Diácono. Seja bem-vindo. Bem. Pode falar, Diácono Barizão. Exatamente isso. Tive um problema com a internet aqui, cheguei atrasado. Desculpa. Mas posso ouvir essa palestra, esse curso desde o início? Vai ficar algum link para isso? Sim. Vai sim. Vai ficar? Que bom. Vai. Outra coisa, a questão dos casais que já vivem juntos. Eu venho debatendo isso há algum tempo e alguns coordenadores se negam a fazer isso, que é diferente uma coisa da outra. Mas sempre defendi essa ideia, né, de ter casais que moram juntos já com a catequese matrimonial, ou seja, para noivos que ainda não estão morando junto. Acho que é válido isso. No passado a gente já fez isso e depois alguém disse que não podia, né? Mas é muito válido isso. Vejo se vai ter bastante secreção, alguma coisa. Não pode fazer. Não Tem gente. Tem gente orientando o método Billis aí. Catavos, coisas assim. Daí você faz uma vez por ano. Pronto. Sobre a questão de não poder, não há nenhum documento da igreja essa questão. Pelo contrário, o que há é São João Paulo II falando que a catequese é a mesma para todos que se preparam. Só isso. E agora, há algumas fontes de consulta para vocês interessantes. Tem uma página desse livro na Comissão Nacional da Pastoral Familiar, na CNBB. A página do livro, a página é matrimônio.cnpf.org.br. Depois o diácono pode passar. Nessa página tem perguntas e respostas. E tem umas 2 perguntas sobre isso, de colocar junto, mesmo os temas. Então está lá a resposta também sobre isso. Nós estamos relançando agora um outro livreto que se chama Encontros de Preparação para a Vida Matrimonial na Dinâmica Paroquial. Era um livro impresso que fez muito sucesso que a gente divulgou. E agora a gente está relançando, por ocasião desse ano da Amoris Laetitia, junto com o Pontifício Instituto João Paulo II, está relançando o livro no formato PDF e gratuito também. Então, o que a gente puder fazer gratuito, a gente tem que fazer. Missão, evangelização é para evangelizar, né? Então, esse livro traz algumas orientações práticas também. Ele tem revisão de padres, traz uma orientação. Esse aqui. Esse aí. Também está em PDF, é gratuito. Então, ele traz aí orientações bem práticas também, essa questão de se fazer junto, de quem já mora junto. Então, esse livro vale a pena, ele está gratuito também, tem o PDF, o diácono já tem, ele pode enviar, ou pode entrar na página do Instituto João Paulo II, preencher e receber por e-mail também, é bom que já fica. Tá? E aproveitar este material também, que também é uma fonte de estudos para vocês aí sobre essa questão de fazer junto, não fazer, como organizar, quem pode, quem não pode, etc. Né? A divulgação e tudo. Este material também que nós tratamos hoje também é gratuito, o diácono também pode passar para vocês aí. Tem um link no meu site para baixar, mas o diácono também indica onde é aí e passa para vocês o material. Tá? Ele está passando aí, esse aí é o anterior. Tá? Ok. Outra coisa que eu queria comentar é que eu falei deste livro, da sexualidade. Este outro livro, alguns já conhecem, que ele já tem mais antigo, Família Fora de Moda, Tempos Modernos, Fé e Paternidade Responsável.
Coincidentemente, a editora Quadrante, que aqui publica esse livro, fez um combo com esses 2 livros, está numa promoção até domingo, no combo, para comprar os 2 juntos. Então, vai no site da editora Quadrante, que é www.quadrante.com.br. Você vai lá, procura, meu nome é André Parreira, você vai ver uma promoção que tem um combo com esses 2 livros lá. 35%? Está com desconto de 35% no combo, com os 2 livros da editora Quadrante. Olha, e esse aqui da sexualidade eu acho muito importante para quem trabalha com os noivos, e esse aqui na questão para entender a cultura contra a vida que se instalou no mundo, e a questão da abertura à vida também é muito importante. Tá? Esse nós temos e recomendamos. Que bom. É muito bom. Mais alguma Tá pergunta? bom. Tem aqui alguns casais que fizeram alguns questionamentos, mas foram respondidos, né? E tem um casal aqui que você falou daquela questão do impotente não poder casar, está perguntando como o impotente não pode casar, mesmo com o conhecimento do cônjuge? Não pode. Não pode. É um impedimento do direito canônico. Né? Por quê? Uma questão importante é que o casamento ele não é concluído na celebração. O casamento ele só é finalizado, consumado na primeira relação sexual, que se chama consumação. Antes da primeira relação sexual, o casal pode pedir a invalidez, a nulidade do seu casamento sem motivos concretos. Olha só, porque o casamento não está completo. O casal casou e aí se arrependeu, não teve a primeira relação sexual, ele pode pedir a quebra de vínculo. Interessante isso. Então, o casamento só é completo até a primeira relação sexual, que é a consumação. Isso começou a valer no século XII. Até o século XII não era assim. Né? Era o contrário. Era a relação sexual que dava início ao casamento. Hoje ela termina o casamento. Antigamente teve relação sexual, estava casado, não podia separar mais. Assim, a menina dormiu com o rapaz lá, não tem mais jeito, tem que ser com ele. Então, antigamente era assim, hoje não. Então, até nesse livro, no livro dos encontros, no capítulo do direito canônico, na página 76, tem lá a questão do cânon 1084, que é a impotência, a incapacidade de ter uma relação sexual completa. O que é relação sexual completa, falando português claro? Uma ereção que dê condição de ter ejaculação intravaginal. É isso que diz a moral católica. Né? Uma ereção que dê condição de ter uma ejaculação intravaginal é o que o casal precisa ter. Por quê? Porque o grande objetivo do casamento é colaborar com Deus na criação da vida. Se o casal não pode ter relação sexual, o casamento deles não existe. Mas eu gosto tanto dele, quero viver como irmão, quero ficar juntinho com ela. Então vai viver como irmão, não tem que casar. Não. O casamento é para colaborar com Deus na criação da vida. Claro que tem a parte boa, tem a parte da sexualidade, o aspecto unitivo, mas o unitivo é a arapuca de Deus para chegar no procriativo. Arapuca do bem. Do bem. Mas tá bom, é uma pena, né? Mas a gente tem que terminar. Tá bom, é bom bate-papo, né? Sim. Mas a gente pode marcar depois um outro para trabalhar sobre esse livro, né? Sobre algum tema especificamente dessas questões aí. Pode. Interessante. Ou sobre a encíclica do Papa, talvez. Podemos sim. Eu vou depois colocar nos grupos aí da diocese, né? No grupo da diocese, para vocês replicarem nas paróquias, esses 2 materiais, né? Que o André comentou, que como ele disse, é gratuito, é PDF, né? Então pode utilizar à vontade, só não pode imprimir e vender. Né? Mas imprimir para usar pode. Não, também se alguma diocese quiser fazer com boa intenção, vou vender nos encontros aqui, fazer um caixinha para pastoral, também vai ver. Ajuda a gente que prefere o papel e ajuda a pastoral também. Né? É bom saber. Olha aqui o português. Quando tudo voltar ao normal... Pagar as contas da pastoral. Aí nós podemos pensar nisso, né? Que infelizmente agora é só online.
mas graças a Deus a gente vai voltar logo à nossa condição, né? E a gente agradece imensamente, eu acho que valeu demais essa participação de vocês, de todos, né, que questionaram e que colocaram suas opiniões aí no chat, que manifestaram também, falando. A gente só tem a agradecer a vocês e a participação de todos, né? Nós vamos depois disponibilizar a gravação, aí quem quiser replicar também nas paróquias, né? Como forma de orientação, de motivação para os seus agentes, fiquem à vontade. Depois eu passo o link de onde o vídeo vai estar. Então, muito obrigado. A gente só tem a agradecer a disponibilidade de vocês. A gente sabe que não é fácil, né? Com 7 filhos, Deus arrumar um abençoe tempo, a família linda. para poder fazer esse trabalho. Vocês são realmente abençoados. É um exemplo de família, né? De dedicação à igreja. E Deus recompensa imensamente esse trabalho de vocês. Não só o trabalho pastoral, mas o exemplo que vocês dão, né? Como casal que se entrega ao amor de Deus. Nós lemos o livro de vocês, né? Que trata da questão das famílias numerosas, né? E realmente o testemunho de vocês lá é muito bonito. É algo assim que cutuca realmente, né, a gente. E quem sabe isso possa motivar também as pessoas a se entregarem também nesse sentido, né, de se abrir à vida, abrir deixar que Deus, deixar que Deus haja como deve agir aqui na vida, na Terra, né? Estava até brincando aqui, quando vocês estavam falando disso, que a gente, quando toma essas decisões, né, de limitar o número de filhos, de repente a gente está se colocando no lugar de Deus, né? Achando que a gente sabe mais do que Deus para a nossa vida. Mas muito obrigado, né, a todos. Foi uma alegria muito grande. Oi, quem está perguntando? Elaine Gomes. Pode falar, Elaine. André e Karina, vocês são pessoas especiais. Quando nós estávamos lá em Aparecida e que vocês entraram com a família de vocês, foi algo muito surpreendente. Hoje, durante o tempo que você estava falando novamente, eu fiquei cheia de novo de vontade de buscar coisas de Deus. A sabedoria que vocês têm e a forma como vocês foram colocando todos os pontos chamou muito a minha atenção. Eu estava aqui conversando com o Zé Carlos, que foi muito bonito a forma como você falou da evangelização. É essa evangelização que nós precisamos, essa evangelização que precisa chegar até a casa das pessoas. E vocês estão fazendo isso tão bem, que só Deus para colocar essas bênçãos em cima de vocês, na casa de vocês, na família, nos filhos, e é muito importante. E depois que vocês falaram, igual você disse aí, né, que alguns já passaram pela experiência. Nós começamos fazendo o método Billings e depois nós tivemos um problema de saúde, o médico recomendou que a gente parasse e que a gente tivesse o momento de interromper. E quando você disse novamente que isso era para levar como uma situação de testemunho, é isso que a gente fala hoje, até para os meus filhos, nós temos 2, e eu falo, nós poderíamos ter tido mais. Hoje eu sinto essa falta de não ter tido mais filhos, então que Deus abençoe vocês, muito obrigado mesmo, e tenho certeza que vocês são realmente evangelizadores, tá? Vocês são pessoas escolhidas por Deus, e que sabe, mexe com o coração da gente, é muito emocionante, viu? Muito obrigada. Nós contamos com as orações de vocês, reze por nós. né? De ser fiel. Está sem o áudio. O áudio, Diácono. Esqueceu. Não adianta. Eu estava falando que o casal Gomes e Elaine, né, eles são os coordenadores da província. Eram os coordenadores da diocese, né? Aí eles saíram e assumiram a província aqui de Maringá, que abrange Maringá, Paranavaí, Campo Mourão e Umuarama, as 4 dioceses aqui, né? Então, mais uma vez, né? Muito obrigado. O braço está roxo. O microfone. Está roxo, né? E só assim, a título de partilha, né, com vocês,
mas nós tivemos a graça aqui no Paraná de receber, nos anos 80, a visita do casal Evelyn e John Billings, né? Eles estiveram aqui no Paraná. O meu irmão, na época, ele e a esposa eram do Semplafan, daqui de Umuarama, Centro de Planejamento Natural da Família, e eles foram lá em Curitiba e tiveram encontro. Tem fotos junto com eles, inclusive. De ontem. Tomara realmente que a igreja santifique, né? Declare eles santos, né? Porque esse trabalho que eles fizeram para a igreja já é algo que, com certeza, ganharam o céu com isso, que ajudou e ajuda, né? Tantos casais a se reencontrarem, né? Nesse projeto tão bonito que Deus tem para cada um de nós. Então, infelizmente, a gente tem que terminar, né? Mais uma vez agradecendo a presença de todos, especialmente ao casal André e Karina. E vamos encerrar, então, essa nossa formação, rezando, né, a oração da nossa mãe, Nossa Senhora. Né? Essa semana, dia 25, ontem, né, nós celebramos a anunciação, né, do anjo, a Maria, esse sim que Maria disse, a encarnação do Verbo, que ela possa sempre nos motivar também a dizer sim ao projeto de Deus em nossa vida, mesmo quando a gente não entenda muito bem o que ele quer dizer para nós, o que ele quer que a gente faça, mas que a gente possa se colocar sempre à disposição para que ele realize o projeto aqui na Terra. Então, eu convido todos, né, se quiserem ligar os microfones, não tem problema não, pode ligar e a gente reza juntos, né, uma Ave Maria, encerrando essa nossa formação. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como a nossa paróquia aqui na nossa cidade, que a gente participa, é São José Operário, a gente aqui também reza a oração de São José, o Salve José. Né? Não é uma oração muito conhecida, mas a gente gostaria de rezar ela, encerrando essa nossa formação também. Né? Já que falamos da Sagrada Família, né? Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco, bendito sois vós dentre os homens, e bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite. Se cuidem.